Glória a Deus. Shalom, boa noite. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Mais uma celebração diante do Senhor, mais uma santa ceia. Temos muitas coisas para nos alegrarmos, temos coisas para guerrearmos, temos coisas para vencer e cremos que o Senhor está operando a nosso favor. Amém? Feche os teus olhos aí e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Damos a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Cremos na tua manifestação de amor a favor das nossas vidas. Desde já repreendemos toda manifestação contrária contra este culto, contra esta palavra, de interferências nessa internet. Pai, em nome de Jesus, entra com providência. Fizemos tudo o que nós podíamos, Senhor, e contamos com o teu amor a nosso favor, que verdadeiramente as coisas possam fluir de uma forma muito tranquila para a glória do teu nome. Pai, acampa os teus anjos ao redor das nossas vidas, daqueles que estão ouvindo agora, aqueles que assistirão ainda. Visita nossas casas, famílias, nos dá livramento. Temos coisas diante do Senhor, Pai, e cremos que essas coisas estão sendo desembaraçadas e trazidas à nossa vida. Nos cobre com o teu sangue, tem misericórdia de nós, Pai, e nos dá direção em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Como a pastora Fátima estava falando, amanhã, graças a Deus, por volta de 1h30, 2 horas, irá chegar as coisas aí da igreja, né? Hoje o pastor já postou um vídeo, fotos, e Deus está operando. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito por que isso aconteceu, de que forma. Falar, mas do nada aparece alguém de uma igreja e dá outra igreja para outra igreja, como que isso funciona? A palavra de Deus diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Nós precisamos entender que existem regências espirituais e o mundo espiritual está totalmente aberto para que sejam lançados os pães. E o problema é que nós ficamos assim, como que eu faço isso? Da onde virá a resposta? Por exemplo, a respeito do transporte, da vinda para cá, e vai de van, e agenda a van, e desagenda a van, e aquela coisa toda que a gente fez, fazendo tudo que a gente podia fazer, eu tive uma experiência assim muito muito interessante. Por quê? Porque eu fiz um apelo é, pedindo realmente uma oferta específica para isso, não só nos cultos, mas eu gravei um vídeo específico para isso, mandei para alguns amigos, mandei para algumas pessoas que sempre nos auxiliam de alguma forma quando nós precisamos, e a resposta para esse apelo foi zero. E aí eu fiquei perguntando ao senhor, falei, senhor, mas por que que uma resposta tão baixa, tão zero, tão a respeito de alguma coisa, por que que ninguém se envolveu? A gente fez o apelo, eu falei aquilo, aquele que o Espírito Santo falar com você, aquele que Deus tocar o coração, envia tal. Mas eu falei, senhor, ninguém foi tocado, ninguém o Espírito Santo falou, ninguém quis ajudar, e estava todo mundo assim, fechado para isso. E aí Deus começou a falar comigo algumas coisas. Primeiro que ele queria me ensinar que a provisão vem da mão dele, é ele que vai fazer. Então nós precisamos descansar. Da onde virá a provisão? Da onde Deus quiser. Nós vamos fazer tudo que a gente puder. Eu pedi, mandei a palavra, tive uma palavra revelada, um entendimento, fiz tudo que a minha força alcançava. Fiz apelo até para o meu filho, que é lá da Bola de Neve, ele não me mandou R$ 1. E é meu filho. Sempre me apoia, sempre oferta na minha vida, sempre me. No meu aniversário mesmo aqui, veio aqui, trouxe picanha, trouxe maminha, trouxe um monte de coisa, fez churrasco, me abençoou demais. Então, assim, ele não tem a mão fechada, ele não tem. Ele sempre nos abençoa, mas nem ele foi tocado. Nem para falar assim, ah, coitado do meu pai, vou ajudar ele. Deus não permitiu nem o coitado do meu pai, ninguém. Desses que eu mandei o apelo específico, ninguém. Aí algumas pessoas já tinham ofertado. Então Deus está me ensinando, Alexandre, descanse em mim, saiba que eu vou operar. E eu também, uma outra coisa que eu entendi é que tinha exatamente uma pessoa ou algumas pessoas específicas para essa plantação. Então Deus estava esperando a semente daquele lugar, porque as pessoas vão precisar daquele tipo de plantação, desse tipo de envolvimento e de entrega para que as coisas chegassem aqui. Então fica uma lição aí para a minha vida, para o ministério, para a tua vida. Descanse no Senhor, faça tudo o que você puder. Se não vier de onde você estava esperando, saiba que virá, da forma que Deus quiser, no dia que Deus quiser, do momento e do jeito que Ele planejou. Então, esse lança o teu pão sobre as águas. Quando a gente fechou aqui, quando eu fechei o ministério aqui, há 3, 4, 5 anos atrás, não lembro, as coisas ficaram aqui na igreja. A gente tinha uma igreja montada, como eu já disse, e eu falei para minha esposa, eu falei, "Ah, essas coisas não podem ficar aqui paradas porque elas não são nossas, elas precisam trabalhar na obra. Então a gente fez uma oferta, né? O ministério fez uma oferta, porque nada era meu, era tudo comprado com dízimos e ofertas. O ministério Morra fez uma oferta em duas igrejas, metade para uma, metade para outra. E aí o que acontece? Se lança o teu pão sobre as águas, o ministério Morra lançou o pão sobre as águas, lançou uma igreja. E essa água e esse pão foi embora nas águas aí. E aí, quem fica encarregado de fazer essa conexão?
Esses dias eu aprendi com uma pastora amiga nossa, assim, tem alguém para abençoar e tem alguém para ser abençoado. O que precisa fazer é haver a conexão, o imã. Deus precisa achar essa pessoa. Você precisa estar pronto, buscando no reino espiritual para que isso aconteça, se encaixe. Então, só Deus para montar um quebra-cabeça desse. A gente não tem condições. Ah, o pão foi lançado sobre as águas. O ministério lançou uma igreja montada. E ele foi embora. Ficou 3, 4, 5 anos. Eu não sei quanto que andou esse pão sobre as águas. E encontrou esse ministério que estava com uma igreja montada lá e comprou mais algumas coisas para completar e com detalhes assim absurdos. O que Deus está fazendo é um negócio assim que eu falei, rapaz, é um negócio. O pastor ele manda os detalhes, ele manda ensinando como que vai ligar isso, como vai ligar aquilo, mandou tudo. Ele está fazendo tudo. Mandou copo, mandou não só o porta-copo, mandou copo também. Vai mandar então assim um zelo, um carinho, porque existia no reino espiritual uma plantação. E então Deus é responsável por fazer essa conexão. A tua parte e a minha parte, na nossa vida particular, é lançar o pão sobre as águas. Aonde Deus vai fazer essa conexão para a bênção chegar na tua vida é com Ele. Então nós temos que descansar. Tem em algum lugar no reino espiritual alguma coisa acontecendo, sejam pessoas, seja alguma coisa está acontecendo, que quando esse imã atrair, o negócio estoura na sua mão numa forma boa, óbvio. Então, nós temos que entender o quê? O que nós estamos lançando sobre as águas? Temos que tomar cuidado para lançar um pão saudável, para lançar um pão realmente que vá percorrer as águas e traga, puxe um imã, ou puxe um tipo de conexão que vai realmente trazer coisas boas para nós. Então, fica no mesmo âmbito da plantação. A gente planta e quando chega a hora de colher, é Deus que faz com que isso aconteça. Então não tem como a gente mensurar como que eu ia pensar, vai chegar em tal lugar, tal pastor vai ser assim em tal ano, não tem como. E como que essa igreja, por que essa igreja está chegando só agora? Porque eu conheci esses pastores agora, porque uma igreja estava montada justamente nesse ministério, porque era agora que eu ia me posicionar. Não adiantava nada esse negócio acontecer há um ano atrás, porque eu estava fora de posição. Não era para mim o negócio, então eles teriam que ofertar essa igreja em outro lugar. Então Deus tem que esperar nós entrarmos na posição, esse pão está sobre as águas, puxando um tipo de conexão, puxando um imã. Quando você se posiciona, você se arrepende dos seus pecados, você se acerta, você coloca a coisa em ordem, você faz uma faxina onde estava tudo sujo, aí Deus vem e fala: Bom, agora eu vou enviar, está liberado. Isso está retido. Tem muita coisa na tua vida retida no reino espiritual que você lançou o teu pão sobre as águas. Uma oração, uma palavra, uma oferta, uma ajuda, um apoio, coisa que você nem lembra, coisa que você nem imagina, coisa de anos e anos atrás, mas está retido. O que nós vamos fazer então, Senhor? Tudo que está retido, em nome de Jesus, solta, desembaraça no teu tempo, faz a conexão acontecer, o imã puxar, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero entrar nesse mundo espiritual e essas coisas chegarem à minha mão, essas coisas virem até mim. Então, essa é a nossa parte. Então, graças a Deus, amanhã, à tarde, as coisas estarão chegando aqui em nome de Jesus. Eu quero já abençoar os pastores lá, abençoar cada um que orou, cada um que intercedeu, cada um que ofertou. E tá tudo fluindo, tá uma bênção, graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos então para a palavra de hoje. E a mesma palavra de quinta-feira, que nós não conseguimos, né, fazer. Aí, ó, conexão com a internet está instável. Então, provavelmente deve ter travado aí, infelizmente. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos lá, então. Se você não conseguir abrir a tua Bíblia, aí não tem problema, mas eu vou ler aqui uma passagem que está em Daniel, capítulo 1, versículo 4, que fala assim: Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Amém? Nesse mesmo. Não, em outra passagem de Mefibosete, agora que eu vou ler. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhe a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus?
Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. A outra passagem. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Amém? Então o que acontece entre esses dois reinos? É, Quando eu tinha meus 9 para 10 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. 1979, por aí, ele tinha uma açougue em Bauru, e eu comecei lá, abria jornal, varria o chão, comecei a fazer alguma coisa. E eu não tinha, logicamente, nenhum salário, nada, eu estava ali. Depois ele mudou para um outro açougue em outro lugar, e já foi para 80, 81, onde eu já tinha 11, 12 anos. E aí eu comecei a trabalhar mais firme mesmo. Aí eu comecei a aprender a cortar carne, fazer as coisas ali todas. E foi indo, depois eu fiz um tempo, eu fiz uma escola fora ali, dos meus 14 aos 17. E com 17 eu voltei com meu pai. Quando eu voltei com meu pai com 17 anos, ele tinha um costume assim que eu achava muito legal, né? Até que Deus me mostrou o ardil por trás dessa atitude dele. Quando eu tinha esses 11 anos aí, o que eu fazia já? O que que eu fazia para sair? Eu ia muito no campo de futebol no Noroeste com meu tio Paulo, meu tio Carlão, com meu avô. Então era praticamente o que eu fazia. Ou eu ia na casa do meu avô de domingo, ou eu ia de quarta e domingo à tarde no Noroeste. Raramente eu fazia uma outra coisa, que eu era muito novo, era o que eu fazia. E eu trabalhando com meu pai, eu falava para ele assim: eu vou no Noroeste hoje. Ele disse: pega aí, sei quanto é o ingresso no Noroeste hoje, deve estar, sei lá, R$ 80. Ele falava para mim assim: pega R$ 300 aí, leva, amanhã o que sobrar você devolve. Eu saía do açougue com aqueles R$ 300 no bolso, me achando um super-herói, porque eu era uma criança, eu tinha 12 anos, eu tinha R$ 300. Talvez o meu tio que trabalhasse já, ele não saía com esse dinheiro, mas eu tinha trezentão. Só que o que acontece? Eu ia no Noroeste, pegava um ônibus, ia, lá a gente tomava alguma coisa lá no intervalo do jogo, um Guaraná, voltava para casa, paguei meu ingresso, no outro dia sobrou lá 200 e, sei lá, R$ 180. Eu gastei 120. Pai, ó, sobrou aqui. Põe aí no caixa, põe aí no caixa. Aí passava um tempo e assim foi a minha vida inteira. E eu achava o meu pai o super-herói. Falei, cara, meu pai é fantástico. Ele me faz sair com R$ 300, R$ 400, enquanto meus amigos, às vezes alguém que sai comigo, sai com uma choradeira para comprar um chiclete, um sofrimento. E eu falava, nossa, que maravilhoso. E aí, quando eu fiz 17 anos, já era um hominho, já, né? Voltei a trabalhar com ele, mesmo sistema. Pai, vou sair hoje. Pega aí R$ 500. Põe R$ 500. Pegava meu carro, já tinha carro, sem carta mesmo, mas já tinha, saía, voltava. Pai, sobrou aqui 390. Põe no caixa. Só que aí eu comecei a namorar. Quando eu comecei a namorar, se eu saía com 300, eu voltava sem nada. Se eu saía com 200, eu voltava sem nada. E ele começou a perceber que no outro dia eu chegava e eu não falava para ele, ó, sobrou tanto, tá aqui. Não foi uma semana. Ele falou para mim assim, viu? O pai estava pensando aqui, vamos fazer um salário para você. Você vai ganhar tanto por mês agora. Por que que ele fez isso? Porque até então eu estava dando lucro para ele. O que eu gastava era muito abaixo do que seria um salário. Então ele liso que nem quiabo, ele falava assim, ele sai com trezentão, volta com 190, tá chique para mim. Mas quando eu comecei a sair com trezentão e voltar sem nada, ele falou, opa, agora tá machucando o pai. Vamos fazer um salário. Foi um ótimo salário? Foi. Eu não gastava nada, eu morava na casa dele, não pagava um centavo de nada. O que eu ganhava era excelente. Eu ganharia, se fosse hoje aí, R$ 3.000 por mês, com 17 anos, só para namorar e comprar minha roupa e pôr gasolina no meu carro. Tava ótimo. Mas o problema é o princípio, é o engano que estava por trás disso. É a entrelinhas que estava operando contra a minha vida. Então, essa passagem, então o que meu pai fazia, na verdade? Aqueles R$ 500 que supostamente ele estava falando, meu filho, saia com R$ 500, ele estava servindo a ele e não a mim. Porque quando realmente eu precisei ser servido com uma quantidade maior, que começou a doer no bolso dele, aí ele fez o salário. E é exatamente esse sistema que está implantado aqui nessa passagem de Nabucodonosor. Ele chama aquelas pessoas, quando eles chegam ali cativos, eles falam o quê? Ele fala o quê? Dá a comida. Primeiro que ele fala assim, ó, eu quero pessoas que não tenham defeito nenhum, eu quero pessoas inteligentes, de boa aparência. Ou seja, ele faz ali ele faz uma lista de exigências para se encaixar naquilo que ele precisa.
Depois disso, ele fala assim: dá da minha comida e dá do meu vinho para eles. Ou seja, dá quinhentão para eles saírem. É o mesmo princípio, é o mesmo demônio, é a mesma manifestação, é o mesmo roubo, é o mesmo engano. Ah, pastor, você está falando do seu pai. Tá, mas ele foi usado pelo diabo. Eu já fui usado pelo diabo, você já foi usado pelo diabo, meu pai foi usado pelo diabo. O problema, ele não fazia isso de propósito, não interessa, mas fez. Então, o que eu estou falando é o seguinte: nós precisamos sair debaixo desses ambientes de exploradores, desses ambientes de manipulação. Nós vimos ontem até a gente mandou acho que no grupo, um testemunho da Tamires Garcia, acho que ela chama, falando que a liderança dela era doentia. E ela relata exatamente o que esse princípio aqui da vida do meu pai, de Nabucodonosor e de igreja que eu já congreguei, ele aplica. O que que ele faz? Ele te encurrala. Esse sistema ele te coloca para funcionar e ele te ilude, ele te engana como se ele estivesse te apoiando, como se ele estivesse te assistindo, como que ele estivesse realmente fazendo algo para você crescer. Ele faz você se sentir bem, porque você sai com quinhentão no bolso, você sai com o peito estufado, você tem 12 anos, você é o cara. Porque você escuta as pessoas conversarem ao teu redor e as pessoas estão falando, não tem dinheiro, eu queria tomar um negócio, eu queria fazer não sei o quê. E eu pensava, eu tenho dinheiro, eu tenho aqui 400 ainda, eu estou montado na grana, eu tenho só 12 anos, o cara tem 30, está sofrendo, olha que bênção. Bênção nada. Então, na igreja, muitas vezes, esse sistema ele está falando para você assim: não, eu estou te apoiando, eu quero que você cresça, eu quero que você deslanche, eu quero que você vá para frente, eu quero que você arrebente a boca do balão. É mentira. O sistema ele está te encurralando, ele está te dando a comida dele e o vinho dele para que você fique forte, mas ele exige que você tenha boa aparência, que você não seja aleijado, que você não tenha nenhum problema, que você seja inteligente, que você flua bem, que você traga um bom resultado, porque ele quer realmente fazer com que o ministério dele, a chamada dele, todas as coisas dele funcione bem através de você. São exploradores de talento, exploradores de unção, com a manifestação de Satanás, porque é isso que ele faz. Ele pega o teu talento, ele pega o meu talento em qualquer área, seja no nosso trabalho, na igreja, na escola, na família. Eles pegam o nosso talento, esse espírito, vamos tirar pessoas, vamos tirar meu pai agora, vamos tirar Nabucodonosor, vamos tirar os pastores da Tamires, vamos tirar os meus pastores, vamos colocar esses demônios. Essa atuação espiritual. Vamos tirar a carne e o sangue e vamos lutar agora contra principados e potestades. Esquece as pessoas. Elas estão manipuladas por esse espírito. Então nós precisamos identificar esses espíritos, porque o que acontece? A Tamires teve a graça de sobreviver dentro desse sistema. Eu e a minha esposa tivemos a graça de sobreviver dentro desse sistema, mas muitos morreram. Muitos pereceram, muitos não suportaram, assim como lá no reinado de Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram àquele ataque, fizeram uma leitura espiritual, não comeram daquele banquete e depois eles foram resistindo, resistindo, resistindo e ficaram na presença de Deus. Mas quantos pereceram? Quantos se iludiram com a comida do rei? Quantos se iludiram com o quinhentão no bolso? Quantos se iludiram com o tapinha nas costas? Quantos se iludiram com aquilo? Você é uma benção, irmão. Esse ministério aqui é uma benção por causa de você. Então, o que nós já ouvimos de pastores e líderes dói demais. Depois você vai percebendo e fala: meu Deus, aonde eu estava? Mas graças a Deus que nós sobrevivemos. Mas nós ficamos no ministério por alguns anos, onde assim a gente fazia a função dos líderes, e quando dava tudo certo, eles pegavam a glória e pegavam a honra. Não que eu quisesse um dos dois, graças a Deus, nunca tive minha vida voltada para isso. Mas eles tocavam na honra e eles tocavam na glória, porque é uma manifestação satânica. Então eles pecavam contra os homens e pecavam contra Deus. Nabucodonosor não estava só pecando contra os homens, ele também estava pecando contra Deus, porque ele estava querendo retirar dos homens coisas que eram para os homens entregarem a Deus. Então, nesse ministério, as pessoas elas te manipulam tanto, esse sistema, esses demônios, eles te manipulam tanto, te oprimem tanto, que eles começam a absorver a glória, que era para Deus, e absorver a honra, que era para as pessoas que estão fazendo, porque a palavra de Deus diz: honra a quem honra, e glória somente a Deus, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então, nesse inteirinho, a gente trabalhava ali, então tudo que a gente fazia,
que dava certo, era uma bênção. Mas se a gente fizesse alguma coisinha que dava errado, nós éramos severamente repreendidos, porque nós tínhamos liderança. Aí nós escutávamos assim: não era para os irmãos ter se envolvido nisso. Mas por que eles não vieram falar que não era para eu ter me envolvido nisso quando deu certo? Porque para eles era cômodo, para eles estava tudo bem. Quando eu me envolvia no que não era para me envolver, que eles também não se envolviam e dava certo, glória para ele. Quando eu me envolvia naquilo que não era para me envolver e dava errado, eu era repreendida, minha esposa era repreendida. Então, o que acontece? O que que eu já ouvi de liderança? Que eu falei assim, mas eu fiz isso, mas eu não te pedi para fazer nada. A pessoa, esse espírito, essa manifestação, esse sistema, ele quer arrebentar com a tua vida. Sabe tudo isso que você plantou em tantos lugares que você passou, em tantas áreas da tua vida, que pegaram e jogaram no lixo como se não fosse nada? É esse sistema que você está debaixo. É isso que está sugando a tua energia, é isso que está extraindo de você a tua unção e está jogando fora, porque você é só um número. Porque eu era só um número. Nós temos que fazer o sistema funcionar, seja em qualquer âmbito que nós estivermos. E aí o que acontece? Quando a gente não serve mais para o sistema, a gente é jogado fora. Ou quando a gente acorda para o sistema, quando a gente já rebate aquilo e não está se sujeitando mais àquilo, nós somos cuspidos fora. Por quê? Não servimos mais. Porque as pessoas não nos querem ver crescer. As pessoas não nos querem ver ir adiante. Então, o que acontece? O que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com a nossa vida? Graças a Deus, nós ficamos arrebentados, machucados, feridos, entristecidos, estuprados espiritualmente, mas ficamos. Ela hoje, Deus está restaurando a vida dela. A nossa vida está sendo restaurada porque Deus é fiel. O que ela plantou lá, ainda que sendo explorada pelos homens, foi plantado diante do Senhor. E como ela, graças a Deus, não desistiu e perseverou, hoje ela está colhendo. O que nós plantamos, e graças a Deus nós não paramos, passamos por muitos problemas, mas não paramos, foi plantado diante do Senhor. E graças a Deus agora nós estamos colhendo. Mas a pergunta é: e os que pararam? E os que morreram? E os que desistiram? E os que se escandalizaram? E essa igreja que está para fora da igreja, maior do que a igreja que está congregando, está falando assim: eu não aguento mais. Eu não volto em igreja nunca mais. Por que estão falando isso? Porque são explorados dentro desse sistema. Então, exatamente essa manifestação de Nabucodonosor, ela é muito forte hoje dentro da igreja e ela tem um poder de atração tremendo. Porque você se sente bem com os R$ 500 do bolso, você se sente bem sentado comendo a comida do rei, aquilo, ela entra na tua alma e ela acaba te entorpecendo espiritualmente. Você entra num ambiente que você fala: olha o que eu estou comendo, a mesma coisa que o rei come, olha o que eu estou bebendo, o mesmo vinho que o rei bebe. Olha com quanto eu estou no bolso, com R$ 500, mas você está debaixo de um cativeiro tremendo. Nós estamos sendo explorados na nossa identidade, no nosso estilo de vida, estamos represados, não nos deixam crescer, não nos deixam adiante, nos elogiam para estarem sugando a nossa vida. Então é uma entrelinhas. Como que funciona a entrelinhas? Eu faço algo que parece que é para você, mas na verdade é para mim. Eu faço alguma coisa, parece que eu estou te servindo, mas eu estou me servindo. Eu não sei se eu já falei isso, mas vamos pôr num açougue. Quando você está cortando carne ali, você está cortando, você que trabalha, que conhece, você está cortando um bife ali, pode ser um contrafilé, um alcatra, você está ligado que aquele negócio não está legal. Você sabe que está meio duro. O que que você faz? O senhor quer que passa no amaciador? Açougueiro detesta ficar passando bife no amaciador. Mas quando está duro, ele mete uma entrelinha. O senhor quer que passa no amaciador? O cliente se sente muito especial. Ele falou: "Ô, por favor, eu estou servindo a ele ou a mim? Eu estou tentando livrar o meu açougue de chegar um bife duro na casa do cliente. Então eu passo ele uma vez assim, outra vez ao contrário, se possível mais uma, que é para quase mandar uma carne moída para ele. Porque eu estou salvando o meu lado, eu estou salvando a minha pele. Essa é a entrelinhas. Na verdade, você não está servindo o cliente, você está se servindo. Então, se você estiver debaixo desse espírito, que você percebe que você manipula as pessoas através de entrelinhas, ore para você ser liberto disso. E se você estiver debaixo de uma regência onde você está sendo manipulado por pessoas com entrelinhas, ore para sair debaixo disso. Porque é horrível tanto você manipular como ser manipulador. Porque nós estaremos debaixo da mesma regência. Uma nós estaremos sofrendo e a outra nós estaremos fazendo pessoas sofrer, mas estamos plantando coisas horríveis. Porque estamos trabalhando para nós, estamos debaixo desse espírito aqui.
Eu quero pessoa de boa aparência, eu não quero aleijado, ou seja, eu não quero ajudar ninguém. Eu quero que forme pessoas, adoradores que me adorem. Eu quero que forme pessoas que venham servir o meu reino, eu não quero servir ninguém. Nabucodonosor não estava disposto a servir ninguém. Ele dava aquela comida, ele dava aquela bebida para ludibriar as pessoas, para fazer ali um exército, um povo, pessoas, magos, encantadores, adivinhos, videntes, que o servissem, que fossem, tivessem boa aparência, que quando chegasse falasse, nossa, cada servo bonito que o senhor tem, inteligentes, cultos, tem entendimento, tem revelação, e ele iria se engrandecendo cada vez mais no seu reino. Ele iria cada vez mais sendo destaque, mas não as pessoas. Ah, pastor, mas então você está atrás do destaque? Eu não estou atrás de nada, eu estou atrás de ser livre, liberto, fazer a obra de Deus, à maneira de Deus e sentar na mesa do meu rei. É isso que eu estou atrás. Sentar na mesa de Davi, ser considerado indigno por essa terra, mas digno diante dos olhos do meu Senhor. Aleijado diante dos olhos humanos, porque ali foram falar para Davi e falou assim: cara, até tem um menino aí, um rapaz, um homem, Mefibosete, só que eu vou te dar um detalhe: ele é aleijado das duas pernas, dos dois pés. E Davi fala assim: traz ele aqui, põe ele à minha mesa. E é nesse ambiente espiritual que nós precisamos entrar. É nesse lugar que nós precisamos entrar. É esse tipo de sistema que nós precisamos estar embaixo. Um sistema que nos acolhe, um sistema que nos serve, um sistema que nos ajuda. Nos põe para funcionar sim, mas alimentados juntos com o rei. Preste atenção que Nabucco, lá na outra passagem, ele mandou dar a comida dele. Ele mandou dar o vinho que ele bebia, mas ele não estava à mesa com aqueles meninos. Mas Davi não. Davi falou: traga ele à minha mesa, eu vou comer com ele. Então Jesus está fazendo isso. Traga ele, tá aleijado, traz aqui. Eu vou comer com ele. Eu vou esconder os problemas dele debaixo da mesa, como foi feito aqui em casa, no projeto na quarta-feira, que a minha esposa fez, um ato profético. Sentamos em volta da mesa, todos com as pernas, logicamente, ali embaixo. E ela então ensinou. E aquele menino, ao sentar naquela mesa, ele escondeu. Davi escondeu o aleijão dele ali embaixo e via ele daqui para cima. Falou, cara, come a minha mesa. Eu sei que você é aleijado, mas eu não olho para isso. Isso não é impedimento para eu te servir. Eu tenho uma aliança com o teu pai. Eu tenho uma aliança com a tua vida. Agora o outro tinha aliança com ele. Nabucodonosor tinha uma aliança com ele, com o reino dele, com o reino humano. Ele queria fluir naquilo que ele queria fluir para ele se destacar, para ele se engrandecer, para ele ser o cara. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas e tinha uma aliança depois com o filho de Jonatas. Jesus tem uma aliança comigo e com você. E essa mesa está preparada para mim e para você. Saia dessa mesa de ilusão, de ficar querendo falar assim: ah, eu quero comer essa comida, eu quero beber esse vinho. Isso não é para nós, irmãos. Em qualquer área da tua vida que Deus estiver falando com você, fuja dessa mesa. Essa mesa ela quer te escravizar, ela vai te explorar, ela vai arrebentar com a tua vida, ela quer fazer você morrer, porque quando você não servir mais, quando você ficar feio, quando você tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, eles vão te jogar na fornalha. Qualquer tipo de resistência que você fizer ao sistema, você vai para a fornalha, não quer nem saber se você é bonito, se você fala bem, se você é inteligente, se você tem sabedoria, se você aprendeu a língua deles. Não se prostrou diante da estátua, fornalha. É isso que vai estar reservado para mim e para você. O sistema não quer nem saber. Quando eu comecei a gastar, meu pai, salário, fornalha, ele não quer saber. Se meu pai quisesse me ajudar, ele deixava eu pegando dinheiro. Ele me conhecia, ou deveria me conhecer. Ele sabia que eu não seria um explorador, que eu ia ficar pegando R$ 500 por dia e quebrar o açougue dele. Mas por que que ele não fez isso? Primeiro, porque ele não confiou em mim. E segundo, porque ele não estava me servindo, ele estava servindo a ele mesmo. Então, nós precisamos sair debaixo dessa regência. Nós precisamos sair debaixo desse encantamento, onde ficamos enganados, onde ficamos iludidos, enredados, achando que estamos comendo, bebendo, sendo assistidos, assessorados, guardados, e na verdade estamos totalmente expostos. Estamos totalmente vulneráveis, não temos ninguém por nós. Não temos ninguém na mesa, estamos comendo a bebida, estamos comendo a comida e bebendo a bebida do rei, mas não tem ninguém na mesa. Estamos por nossa conta e risco. Mas Davi não, Davi falou para ele: senta à mesa comigo. Não é só comida e bebida, mas é a minha presença. A aliança traz a presença de Deus. A aliança com Deus que Jesus Cristo tem para com as nossas vidas traz a presença dele. Ele se assenta à mesa comigo e com você.
A aliança com o sistema, com os homens, com o reino desta terra, ele sai da mesa, fala, cara, eu só vou te receber quando você estiver pronto. Eu só vou te receber daqui 3 anos, eu vou te testar, vou ver se realmente você presta para alguma coisa. Aí você vai trabalhar para mim, para engrandecer o meu nome. Agora, Jesus, ele quer trabalhar para nós, para nos colocar para funcionar, aí nós vamos engrandecer o nome dele. Mas ele nos assiste, ele nos coloca para funcionar, ele libera sobre nós uma unção, onde nós não seremos explorados e deixados de lado depois, como que alguém que não presta para nada. Quem consegue romper essa atmosfera de exploração tem o cativeiro virado, porque Deus é fiel, nós já falamos sobre isso. O problema é que a grande maioria tem morrido. Se estivermos debaixo desse sistema, você trabalha e se apropria. Quando erramos no semana, fazemos as tarefas deles e ouvimos, não pedir para você fazer nada. E exploradores, o que mais que tem aqui? Amém. Então, aqui, irmãos, é o seguinte: nós temos que entender que a mesa de Jesus, que tem uma aliança, ela nos cura e cuida de nós. A mesa de Nabucodonosor, ela nos fere e nos expõe. Esse sistema, ele está preparado para te matar. O sistema de Nabucodonosor, ele é feito para matar o crente dentro da igreja. Hoje existem milhares, milhões de crentes iludidos com isso, dentro de ministérios. E eles não estão percebendo. Porque, na verdade, como eu disse, é atraente, é algo bom. Porque parece que eles estão no mesmo movimento. Eles saem dali falando assim: sabe o que que eu comi? A mesma comida do rei. Sabe o que que eu bebi? O mesmo vinho do rei. Então ele sai da igreja hoje, sabe com quem eu fui comer pizza? Com o fulano. Sabe na casa de quem eu fui? Com o ciclano. Mas eles estão debaixo de um espírito de manipulação, onde faz com que essa bajulação toda fique operando na liderança e no liderado. Mas os dois estão enganados. Nabucodonosor estava totalmente enganado. Tanto é que depois ele foi pastar, ele foi. Se você ler lá o livro de Daniel, é horrível a regência que estava sobre ele, a soberba que estava sobre ele, o tanto que ele se engrandeceu, o tanto que esse espírito estava operando contra a vida dele. Então, na verdade, o que Deus está nos convidando, saia desse ambiente. O que essa moça passou, essa Tamires, é alarmante porque você olha, ela está na mídia, era ministério grande, fala assim, isso só acontece no fim do mundo, lá em Duartina. Não, irmão. Não é só em Duartina, não. Esse espírito ele está atuando em todo lugar, ministérios enormes. Pessoas aí que têm bandeiras enormes, que a gente olha e fala que bênção. Olha como Deus está operando. Olha o que Deus está fazendo. Mas, infelizmente, estão debaixo de um espírito de bajulação, debaixo de um sistema corrompido, onde as coisas funcionam para eles. E eu não estou aqui pregando ou fazendo um tipo de alerta para você se rebelar contra nenhum tipo de autoridade, não. Para você se rebele contra o sistema que as autoridades podem estar debaixo. É para nós honrarmos as autoridades, eu sei disso. Mas é também para nós ficarmos atentos e discernirmos que tipo de autoridade tem sobre nós. O que essa autoridade realmente está fazendo? Ela está trabalhando por nós ou contra nós? Ela tem uma capa, ela tem uma casca que parece ser saudável, mas na verdade ela está debaixo de um ambiente de exploração, bajulação, onde ela quer arrebentar com a tua vida, ou realmente ela está querendo te colocar para funcionar, para você ir para frente. Você tem que prestar atenção nisso na minha vida, na vida da pastora Fátima. Quando você começar a florescer espiritualmente, preste atenção na minha vida. Falou, ó, Alexandrão tá querendo me tesourar, hein? Você vai ter que sair fora de mim. Agora, se eu te coloco para funcionar, se eu te destravo, se eu tenho prazer no teu ministério, se eu quero que você cresça, aí sim você fala, bom, ele está fluindo. Ele está na mesa de Davi, ele está na mesa com Jesus, ele tem uma aliança, ele quer realmente que eu cresça, ele não quer crescer nas minhas costas, ele quer. Aí sim. Mas se você tiver em qualquer área da tua vida, em nome de Jesus, que esses demônios sejam repreendidos, que você seja arrancado desses ambientes.
Chega de exploração em qualquer área da tua vida. Eu repreendo essa exploração do inferno contra a tua vida, contra os teus talentos, contra aquilo que Deus te deu e está sendo explorado pelos homens. Chega. Em nome de Jesus, basta. Já está bom de produzirmos para o adversário. Já está excelente de produzirmos para o adversário. Excelente. Eu produzi muito para o adversário. Produzi muito para banco, produzi muito para juro, produzi muito, 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 muito. Chega. É hora de produzirmos para nós. Ah, mas não é para produzir para Jesus, é para produzir para Jesus. Mas tem a nossa parte, Jesus é fiel, ele nos honra. Aquela mesa ali de Davi e aquele menino estava sentado ali com a sua perna, era um lugar de honra, era um lugar de alimento, ele estava produzindo, ele estava ali honrando também aquela parte de manifestação do rei. Mas ele comia da mesma comida e na presença. Então Jesus ele não vai te excluir. Se você começar a ficar excluído, começar a ficar de lado, começar a ficar só sugam você e deixam você para lá, toma cuidado. Dentro da sua casa, tinha um rapaz que comprava aqui no mercado e disse assim para mim, cara, eu não aguento mais. Na minha casa eu pego, chego com o meu salário e dou na mão da minha esposa. Aí paga o mercado, paga a água, paga a luz, paga não sei o quê, paga não sei o quê, faz a compra de novo. Aí passa uns dias, de vez em quando aparece lá roupa para um, roupa para outro, presente não sei o quê e tal. E eu tô com essa camisa do São Paulo aqui, que eu só tenho ela quase. Essa bermuda que faz 20 anos, não vejo chegar uma bermuda, um chinelo novo. Não tenho nada, cara. Só o uniforme que eu trabalho, ninguém pensa em mim, parece que eu não existo na casa, só existe o meu dinheiro. Por quê? Está debaixo de um espírito de exploração. Ah, mas era esposa e filhos. O meu era meu pai. Fazia isso de propósito? Até acredito que não, mas fez. Ah, minha esposa não vai fazer isso comigo. Talvez consciente, não. Mas se ela estiver debaixo de uma regência demoníaca, ela vai fazer. Ela só quer o que você tem para dar. Ah, meu esposo vai fazer isso comigo. Se estiver debaixo de uma regência demoníaca, vai fazer. Meu filho, minha mãe, meu pai. Ah, meu patrão é bonzinho. Amém. Meu pastor é uma bênção. Glória a Deus. Então dá uma checada nisso tudo. Todos os lugares que você tiver inserido, dá uma checada no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, na sua família, se você realmente não está debaixo desse espírito de exploradores da sua unção, exploradores da sua fé, exploradores da sua força, exploradores da sua boa vontade, e se você também não está explorando. Se você também não está sendo instrumento para explorar todas essas coisas dos outros, em qualquer área da tua vida. As pessoas realmente importam para você ou só o que ou só o que elas te oferecem? As pessoas realmente importam para você ou tem que ter boa aparência, falar bem, ser culto, estar preparado para te servir? Sonda o teu coração. Eu tenho que sondar o meu. O que realmente me interessa, o que realmente, pelo que eu estou me interessando, aliança com quem eu tenho. Porque se eu tiver uma aliança com Satanás, eu só vou te explorar, irmão. Não vou ter outra coisa para te oferecer. Mas se eu tiver uma aliança com Jesus, eu vou te servir. É fácil a gente entender com quem está aliança. Se tiver uma aliança com o diabo, está te explorando. Se tiver uma aliança com Jesus, está te servindo. É fácil. Pelo fruto conhece a árvore. O que está frutificando? Dá para saber se vem do capeta ou se vem de Deus. Se está frutificando no amor, na misericórdia, na paciência, no perdão, no dar outra face, não andar outra milha, de ajudar, de auxiliar, está na mesa. Come comigo. Mas se não está te auxiliando nisso, se sempre que você realmente precisa é só uma falácia que estava em torno de você e não está te servindo, corre porque está só te explorando. Está só comendo, está só te sugando. E o problema é que você vai perdendo a força sem perceber. E quando a gente vê, a gente está ilhado, porque a gente está ali, a gente se entregou tanto naquele lugar, a gente se envolveu tanto com aquilo ali, que nós temos uma confiança que nós vamos colher alguma coisa daquele lugar. A minha vida no ministério, eu tinha certeza que eu ia colher alguma coisa naquele lugar. Eu não imaginava que as coisas estavam acontecendo ali. Para mim era tudo normal. Para esses rapazes estava tudo normal. Na verdade, estava maravilhoso, porque eles estavam chegando como escravos. E eles iam comer e beber a comida e a bebida do rei. Estava ótimo. Mas quem tinha comunhão com Deus e discernimento espiritual falou: cara, isso aí não vai servir para mim.
Eu não vou me submeter a essa regência. Eu não vou me submeter a essa comida. Então é para isso que serve o discernimento, para você enxergar o que está sendo servido, a fonte que está sendo servido. Não se iluda com a beleza da comida, mas cheque a fonte. Realmente, aonde essa comida vai me levar? Que força ela vai me trazer? Que tipo de atração ela vai criar em mim? O que eu estou plantando, comendo e bebendo isso? Ou sentando a essa mesa? Para que nós sejamos realmente servos do Deus Altíssimo e não explorados por aqueles que usam o nome do Deus Altíssimo. É uma linha muito fina. As pessoas usam o nome do Deus Altíssimo. As pessoas usam o nome de Jesus. As pessoas oram, as pessoas louvam, as pessoas fazem todas as coisas dentro de um protocolo. Parece que está tudo bem, mas são usados para explorar os servos do Deus Altíssimo. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e que nós saiamos dessas regências, seja de um lado ou de outro, e que venhamos realmente estar desfrutando dessa aliança que Jesus Cristo deixou para nós, sentados à mesa do Rei, comendo na presença dele, com os nossos defeitos escondidos lá embaixo da mesa, para ficarmos em paz e desfrutarmos dessa unção. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para isso, em nome de Jesus. Amém? Pega a tua santa ceia em nome de Jesus, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. Queremos, ó Pai amado, cear agora, comer e beber do teu corpo e do teu sangue, Pai. Consagramos esses elementos e os elementos dos teus filhos para que esse suco se transforme no teu sangue, esse pão no teu corpo. E verdadeiramente possamos ingerir a tua presença na tua mesa, na tua presença, Pai. Não queremos comer na mesa de Nabucodonosor uma comida estragada, uma comida poluída, uma comida que vem para nos roubar, matar e destruir. Mas queremos comer na mesa de Davi, na mesa do Filho de Deus, para nos trazer realmente consolo, cura, graça, sabedoria, entendimento, direção. Nabucodonosor queria alguém pronto, mas a mesa de Davi prepara. O adversário quer alguém pronto para servir logo, para dar o que eu preciso. Jesus, ele pega alguém destruído, arrebentado e prepara para fazer as coisas acontecerem. O nosso adversário quer comer das nossas riquezas e Jesus quer nos dar riquezas. Precisamos entender isso no reino espiritual e desfrutarmos, Pai, de todas as coisas. Tem misericórdia de nós, nos cobre com teu sangue e nos dá entendimento em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Pode ser em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Irmãos, então, fica de lição de casa para hoje ainda orar por essa viagem. Vai sair de lá às 3:30 da manhã para chegar aqui em Duartina por volta das 2 da tarde. Nós estaremos mandando notícias aí no grupo depois, na hora que chegar, tudo certinho. Mas ore, né, para que essa viagem seja em paz, para que dê tudo certo e que o Senhor venha aí completar essa obra para a glória do nome dele. Amém? Você que tiver o seu dízimo, a tua oferta, envia lá no ministério, em nome de Jesus. Ore por nós, temos bastante coisa para fazer, temos bastante coisa para acertar, mas Deus tem operado, Ele está cada vez mais me levando para um lugar de descanso, porque conforme Deus vai trabalhando a nosso favor, nos dando experiência da grandeza dele, do cuidado dele, a tendência é, se nós estivermos antenados em Deus, é irmos para um lugar de descanso. Então, Deus tem se mostrado e fazer, olha, presta atenção na linha profética que eu tenho usado, do jeito que eu tenho me manifestado, que é assim que eu vou cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar do seu ministério. Então, eu estou descansado em Deus, graças a Deus. Que você entre nessa atmosfera de descanso em Deus. Deus é fiel, Deus supre, Deus envia. E que você possa estar tendo uma semana aí abençoada na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Shalom.